Boa noite. Seguinte, hoje, durante uma live no Instituto Mundo Multipolar, eu percebi que eu não tinha falado sobre algo que é crucial. Sobretudo quando a gente está falando sobre a indústria de semicondutores, que é o seguinte. A indústria de semicondutores, amplamente dominada por Taiwan, ela é só uma das camadas de um bolo muito complexo. Vamos lá. A TSMC não é nada sem a ASML, que é a empresa que fabrica as impressoras litográficas que vão fazer o chip. Correto? Além disso, você tem também que levar em consideração o design dessas litografias. Mas mais que isso, o que muita gente se esquece convenientemente ou não sabe é o enorme papel da Rússia na indústria de semicondutores. Sem a Rússia não existe produção de semicondutores. Vamos explicar por quê. Bom, para se fazer um microchip, além do silício, que é sílica, em estado puríssimo, é necessário uma coisinha chamada substrato de safira, do qual a Rússia produz 80% do total mundial. Não tem jeito de fazer um semicondutor, pelo menos não numa escala nanoeletrônica, sem o substrato de safira. E fazer o substrato de safira é um processo tecnológico dominado por pouquíssimos países em circunstâncias muito específicas. Taiwan, Coreia do Sul, Califórnia, Japão jamais poderia fazer, sabe por quê? Porque o processo é em nível molecular e é tão sensível, exige um grau de pureza tão grande, repito, no nível atômico, que regiões instáveis tectonicamente não podem produzir esse substrato de safira. Sem falar que, para começar do zero, um país levaria 30 anos até chegar no nível de adequação tecnológica. Lembrando que a Rússia é o maior produtor de cristal sintético, de diamante sintético do mundo, porque ela levou ao estado da arte a capacidade de empilhar de maneira homogênea átomos, ou seja, fazer cristais. Mais do que isso, metade do neônio vendido no mundo era através de duas empresas ucranianas que fecharam por conta da guerra, correto? E agora praticamente sobrou apenas a Rússia como fornecedora de neônio, xenônio e criptônio, que também são gases nobres, que sem eles você não produz microprocessadores. Mais do que isso, existem algumas terras raras específicas que têm que ser vendidas no seu formato cristalino. E essas não é 80%, não é 90%, não. 100% delas são produzidas apenas pela Rússia, certo? A Rússia levou a engenharia de materiais ao estado da arte. Ela consegue produzir titânio, ela consegue produzir cristais, diamantes artificiais, safiros artificiais, num nível que as outras nações não chegam nem perto. E a expertise necessária para isso não é igual semicondutor, que você leva 3, 4 meses, você pode superar e mudar tudo. Por exemplo, se a Samsung realmente desenvolver o nanoprocessador de 3 nanômetros, ela joga a TSMC no buraco. Então, isso pode acontecer qualquer dia. Agora, para desenvolver substrato de safira e placa de terra rara em estado cristalino, quase no nível atômico, são necessárias décadas. Então, não há como superar a Rússia. Ponto. E sem matéria-prima russa, não adianta a máquina litográfica holandesa, não adianta design dos chips americano, não adianta a fábrica taiwanesa, nada disso funciona sem as matérias-primas russas. E a gente não está falando de matéria-prima igual minério de ferro brasileiro, não. Você só tira da terra e devolve, não. É matéria-prima de altíssima complexidade tecnológica. Repito, num nível tão alto e tão profundo que a mera existência de atividade sísmica impede a instalação de uma fábrica. Eu não preciso dizer que Taiwan e Califórnia, os dois maiores produtores de microprocessadores do mundo, junto com o Japão e a Coreia do Sul, são todas áreas instáveis tectonicamente. Então, nem se elas quisessem muito, elas teriam como
concorrer com a Rússia. Certo? A Rússia, repito e reitero, levou ao estado da arte a produção de alguns materiais. Em uma situação que você levaria décadas para alcançar a Rússia. E quando você alcançasse, evidentemente, a Rússia estaria com 20, 30 anos à frente, mais adiante. Então, esse ponto específico da produção de matéria-prima, a Rússia dominou, já era. Sem a Rússia, Taiwan, não vamos fornecer microprocessador para a Rússia. Por quanto tempo? Como é que eles acham que vai produzir sem a matéria-prima necessária? Como é que eles acham que eles vão produzir sem o substrato safira? Sem as terras raras em placas cristalinas? Não tem como produzir, neném. Você também precisa de neônio, ou de xenônio, ou de criptônio. Não adianta você só ter sílica e hexafluoreto de enxofre. Só com isso você não consegue produzir semicondutor. E para ter isso você depende da Rússia. Ponto. Então não venha me dizer que o mundo depende de Taiwan e sem Taiwan o mundo acaba. Não. Lá no início da cadeia produtiva estão as matérias-primas russas. Sem isso, babau. Acabou. Já era. Certo? Então, é interessante para esses países do mundo que estão se achando muito espertos, muito úteis, prestar atenção no local de onde vêm as matérias-primas tão necessárias para a indústria que eles desenvolvem. Né? É isso.